comecei a vida profissional com Mauro Campos, jornalista Mauro Campos, e Carlos Henrique, ainda hoje o Carlos Henrique do programa do Galim. Na época eles terceirizavam os espaços esportivos, que hoje continua tendo processo de arrendamento, eles faziam isso na Rádio Educadora. E eu vinha de um estágio já da locução escolar. O colégio onde eu estudava, o Centro de Ensino de Segundo Grau Gonçalo Dias, instalou um serviço de som e eu era membro do Centro Cívico Escolar Marechal Rondon e tinha essa desenvoltura, né, de fala todos os dias. E aí eu me interessei por isso e fui trabalhar. E quem me deu essa primeira oportunidade foi o Mauro Campos, que apresentava o dia a dia da cidade e comandava a equipe de esportes na Rádio Educadora. Eu comecei fazendo o esporte. Tudo meu começou com o esporte. O Mauro Campos era o chefe da equipe de esportes. E eu passei a ser o plantonista, o âncora, né, a retaguarda. E só que o ano e meio inicial na Rádio Educadora, eu tive a sorte de ir para a Rádio Difusora. Em 80, eu fui para a Rádio Difusora, que era a grande coqueluche do rádio maranhense, né? Sistema Globo. E lá na Difusora eu tive a oportunidade eu cheguei para ser o plantonista, para substituir Lima Coelho e Edir Garcia, que já estavam exercendo outras funções de direção na casa, e eu fui para substituí-los. E nesse momento de fazer o plantão na Difusora, surgiu uma vaga de noite. Hoje eu faço, não deixo você dormir, né? Começa às 10 horas, mas naquela época eu não deixava a pessoa nem dormir. Eu fui fazer um programa de noite. Era nas madrugadas, começava à meia-noite e até 4 da manhã. Coisa de iniciante mesmo, muita saúde ainda. E eu fui substituir Márcio Roberto, que fazia esse programa, depois saiu e ficou Riel Leite, um goiano, brasiliense, se não me engano, que morava aqui e trabalhava na Difusora, fazia o programa. E teve problema familiar e voltou. E não tinha quem fizesse e eu fui fazer. A partir desse momento, em 80, que eu passei a fazer um outro tipo de programa de estúdio que não fosse esporte. Já era um programa de variedade, com música, com tudo. Era o Show da Madrugada. Fiz muito tempo. E com muito sucesso, porque nessa época não tinha uma rádio FM aqui em São Luís e não tinha nenhuma rádio que ficasse de noite, só a Difusora. Na condição de âncora, todas as grandes jornadas esportivas da Difusora, nesse período de 80, 81, 82, 83, os grandes lá, Juraci Vieira, Luciano Silva, eu fiz parte. Aí vim para a Rádio Timbira do Maranhão. Vim para a Rádio Timbira, passei 4 anos, também numa grande equipe com o Canarinho. Lá eu só fiz esporte. Com o Canarinho, com o Jairo Rodrigues, Jama Escalado, Rui Dourado, também uma equipe de ponta. E eu substituí um dos mais importantes radialistas do Maranhão, que era o Murilo Costa Ferreira. E na Timbira fiquei esse tempo todo. Foi quando, em 88, fui para a Rádio Mirante, na sua inauguração. Mas a minha posição sempre foi a do locutor esportivo, do plantonista. Iniciei a fase ainda experimental da Rádio Mirante, antes dela ingressar já no mercado como empresa. Ainda estava em experiência, eu já era parte dessa equipe, ao lado de companheiros como Fontinelli. Aliás, era a equipe toda do Fontinelli que saía da Rádio Ribamar para lá. Eu era o único, à época, que não era desse time. Eu era da Rádio Timbira, era o plantonista esportivo da Rádio Timbira e fui compor uma nova equipe na Mirante. São 26 anos, hoje, ou quase 26, já completando 25, estamos caminhando para o 26. A Mirante, ela tem, para mim, uma representação extraordinária, ela coincide com um avanço profissional meu, coincide também com o momento em que a gente vai ganhando um pouco mais de sabedoria, de inteligência e com a idade, né, com todos esses ingredientes que o ser humano vai ultrapassando através das fases. Eu acho que a coincidência é mais do que agradável, mas a Mirante representa muito para mim, ela teve um papel extraordinário. Eu comecei fazendo o Acorda Maranhão, que, aliás, tinha uma outra nomenclatura, era o Som da Nossa Gente. Era um programa matinal, daqueles da madrugada, de amanhecer na fazenda, de amanhecer no campo, de uma convivência com o homem do campo, né? Os que acordam muito cedo para trabalhar. Esse era o objetivo da rádio. E nós passamos eu fiquei até 2006, até março de 2006, eu apresentei esse programa. Foram 17, quase 18 anos. Eu tinha 2 músicas que se intitulavam a cara do programa.
era uma de Roberta Miranda, Vá com Deus, que era quando eu dizia até logo, e tinha de Chitãozinho e Chororó, que era Bye, 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 Adeus Amigos, que eu também dava como se estivesse saindo. Um dia, cada dia eu mudava, mas a de característica, processo mesmo de característica, de fundo musical, era uma música de Zé Calixto, uma música instrumental, chamado de Espinheira, que a gente fazia exatamente para demonstrar ao ouvinte como se a gente estivesse numa frequente festa, e uma festa ao vivo, de um conjunto musical presente tocando. Então eu começava o programa assim, ó, são 5 horas da manhã, 5 da manhã, mais 2 minutos. Bom dia, minha gente, bom dia, meu compadre, bom dia, minha comadre, bom dia, você do campo, você caboclo do interior, você das estradas. Nós estamos, a partir de agora, Mirante, Acorda Maranhão. Vocês juntos com a gente, e a gente vai até 7 horas da manhã nesse ritmo, né? Com a sanfona, com a música de viola, com o cantador da repentista. Então eu dava essa cara de que eu era um caboclo igual a eles, um homem do campo autêntico, mesmo sertanejo. Agora eu já faço muito cidade, né? Vai para o interior, mas na verdade ele vai muito para a capital. Nós temos uma desenvoltura como se tivesse atualizando a todo momento o ouvinte com as informações que são virtuais, com a participação dos repórteres, e pela minha função também de locutor esportivo, eu dou muito a participação esportiva, eu faço a cobertura da federação, então o ouvinte já sabe que eu sou a última palavra nesse horário, né? De noite, só quem ainda chega com material vivo, material bem fresquinho, exatamente já no nosso horário. Eu começo, normalmente eu bem à vontade, né? Sem hoje ter algo assim especial para todos os dias ser a mesma coisa. Não, dependendo do momento, vai chegando e cumprimenta. Boa noite, amigos, são 10 e tal. Até agora há pouco você estava ouvindo o Mário Carvalho apresentando o plano geral, com a informação, com a notícia, com a participação popular, e nós vamos dar sequência à programação noturna da noite, só que agora com o show da noite. Além de tudo isso que o Mário já apresentou, nós teremos ainda a boa música e também a participação do ouvinte de qualquer ponto da cidade. Aí sai dando os endereços e números de telefone para contato. O horário da manhã, ele é característico em todas as emissoras. À época. Hoje não, você já viu, o André Martins começa e termina com a informação, com a notícia, a parte política, né? Nós éramos isentos disso. O Carlos Henrique no Galinho também, o saudoso Jairzinho, também a gente era muito mais graça, era muito mais alegria, muito mais festivo. Eu diria que conhecer Nilton Santos, jogador da Seleção Brasileira, ser o receptivo dele foi para mim extraordinário. Tive encontro com Tele Santana na condição de presidente da AC também, foi um momento extraordinário. E tantas coisas a nível de nomes no cenário nacional da imprensa esportiva, ótimo. Mas eu ir trabalhar na Rádio Difusora do Maranhão, o começo na Educadora, maravilhoso, inesquecível. Mas a época, ir para a Difusora era um sonho. Só entrar naquele estúdio, em 1980, um estúdio que já tinha cortina, já tinha tanta coisa bonita. Eu só faltava me autofotografar. Naquela época não tinha o celular, a máquina que fazia isso, mas eu tinha a maior vontade de me mostrar para todo mundo que eu estava ali no lugar mais bonito do Rádio Maranhão e que era falando, não era mais passando um aviso para o interior, dizendo que a lancha ia sair tal hora e que a gente viajava tal hora, já na condição de comunicador. Isso foi muito bonito. Eu comecei no rádio tendo o Juracy Fontinelli como os ídolos, né? São muito mais velhos do que eu estou hoje com 55 anos. Mas eu comecei numa época com 19, 20 anos e tive a oportunidade de conhecer esse pessoal, que ainda hoje tem muita gente, e os que surgiram, que já são tidos como a nova geração. Mas eu considero, embora tendo que me adaptar ao novo, me adaptar ao tempo, mas o profissional da nossa velha guarda é infinitamente superior em termos de conhecimento da profissão, o nível intelectual muito maior, embora que não tenha a formação acadêmica, mas eu considero muito melhor. E a exigência do rádio era para quem sabe falar.
O rádio é para quem sabe falar, o rádio é para quem tem voz, para quem é locutor, é a locução. Isso, a fase atual, não há nenhuma exigência e eu acho que ela perde muito mais lá para trás um pouco. Eu acho que hoje o que nós não temos é o direcionamento. Quem dirige rádio hoje aqui, ele não é o profissional do rádio. Eventualmente ele vai dirigir uma emissora, como iria dirigir uma empresa, mas nós não temos mais hoje um Djalma Martins. Naquela época ele já era moderno para hoje. O Fontinelli na Rádio Mirante era tão chato como diretor, de tão organizado, de tão atualizado, de tão querer a coisa bem feita. E pode essa gente ter caído da moda, infelizmente, pelo momento. Mas muito, muito, muito abaixo, eu acho que quem comanda o rádio, no geral, o elemento rádio, o veículo rádio, eu acho que não tem uma boa direção como um nicho, como o rádio, como é um veículo de comunicação. Eu acho que todos os veículos de comunicação, todos os componentes, a época, ela vai se abrindo, tem espaço. Um celular tem um espaço, mas um espaço que não é o do rádio, é o dele. A internet tem um espaço dela que não é o do rádio. E por aí afora. O rádio, ele tem uma velocidade imbatível, incomparável. Você chega numa redação de televisão, eles fazem a pauta com o radinho de lado. Você chega num jornal de noite, ele faz uma pauta ouvindo a rádio. O rádio é um elemento de enorme importância, eu acho que nunca ele cai. O celular fez colaborar com o rádio, a internet colaborou com o rádio, todo mundo colaborou. De repente eu passo o boletim de qualquer lugar para a rádio e o próprio ouvinte faz isso. E hoje, se eu tivesse que especificar, eu agradeceria a Mauro Campos, que foi o precursor da minha entrada no rádio. Mauro Campos Alves.